Mas deixa eu trazer agora para minha tela nosso próximo convidado, Sérgio Mastrangelo, sócio e gestor de commodities da Persevera, chegando aqui para a nossa conversa. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Bom dia para você. Olá, Paula. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Sérgio, eu queria aproveitar, né? A gente vai começar falando, tem vários assuntos importantes em relação principalmente a commodities, mas começar falando um pouquinho mais sobre inflação. Era o tema que eu estava falando agora há pouco, principalmente sobre a zona do euro, né? Inflação alta lá, batendo máximas históricas, muita gente já falando aí, né? Que pode chegar aos 2 dígitos até o final do ano, o cenário agravando ainda mais com a questão da energia, né? O fornecimento da energia por parte da Rússia, um cenário ficando aí cada vez até mais desafiador. A gente viu aí uma inflação, uma das maiores, por exemplo, na Alemanha, até quase dos últimos 50 anos. Queria entender, né, um pouco mais da sua visão sobre a economia europeia, se realmente você acredita que pode entrar ali numa recessão forte por conta desta inflação alta e desse desafio aí, principalmente por conta do gás, né, subindo também o valor aí do preço do gás e da energia por lá. Perfeito. Não, de fato, hoje a Europa é uma preocupação, assim, de que a recessão, eu acho que ela está praticamente encomendada, né? Você teve um aumento muito forte do custo de energia e você tem o mundo todo entrando numa política mais restritiva, né? Então, é difícil imaginar um caminho, uma saída para a Europa que não tem a ver com uma redução da atividade, né? A gente já está vendo isso. Na semana passada, o preço da energia bateu 1.000 euros megawatt-hora na Alemanha e passou desses 1.000 euros na França. E a gente já começa a ver um racionamento, né? De fato, até uma coisa interessante, a Alemanha está aumentando um pouco o estoque dela de gás natural, que ela está se preparando, de fato, para um período ainda pior, né? Isso até mexeu um pouco uma discussão de o que é fluxo, o que é estoque, né, nessa questão de energia, né? Essa alta de estoque não quer dizer muita coisa se a gente pensar que hoje, por exemplo, né, dia 31, já está tendo uma interrupção do fluxo de gás russo para a Alemanha, e essa interrupção ela deve continuar aí por mais uns 3 dias, e não existe a certeza, né, de que esse fluxo vai retornar em algum momento. Isso já, na verdade, você tem países como Dinamarca que já tiveram uma interrupção praticamente total do fluxo de gás, né? E Sérgio, entrando um pouco agora mais sobre a questão do gás, né? Como você falou agora, hoje começa ali a paralisação de 3 dias do fornecimento do gasoduto da Rússia. E o temor é que isso possa durar mais e piorar o estoque do bloco. A França, como a gente mostrou um pouco mais cedo no jornal, disse que já encerrou o estoque, né? Já fez o que podia ali de estoque. Como é que você está vendo essa situação toda? A Rússia tem usado realmente, né, essa questão do gás como arma de guerra, apesar de negar que seria ali por questões de manutenção, enfim. Como é que você está enxergando aí? O inverno nem chegou, mas já tem essa inflação e tem toda essa questão do gás que pode ser interrompido por mais tempo. Eu acho que tudo o que você descreveu é um cenário de insegurança, né? De fato, se você hoje é um alemão, você não sabe se você vai ter energia ou não, né, daqui a algum tempo, né? Quando a gente pensa até em outras fontes, né, e hoje a Europa está discutindo nuclear, está discutindo uma série de coisas, inclusive a volta do carvão, né, que é quase um produto que não deveria ser mais utilizado, né? E você tem essa discussão porque precisa manter minimamente a atividade, né? E algumas medidas também, do ponto de vista de inflação, estão surgindo, né? Houve até uma brincadeira, agora, se não me engano, no final da semana também, o Macron pedindo para as pessoas fiscalizarem, né? Parecido com o que a gente viu aqui na época do Sarney, os preços, né? E assim, quer dizer, tem um movimento de tentar botar preços máximos, né, para a economia. Isso a gente já viu acontecer, uma longa história de tentativas de contenção de preço, e todas elas, no geral, são mal sucedidas, porque podem, de fato, até gerar uma piora, né, um problema de fornecimento, né. Hoje, na verdade, a Europa, do ponto de vista energético, está na mão. Ela conta um pouco com a ajuda também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem também aí questões logísticas, né, tem um terminal que responde por 20% da exportação
americana, que é o Freeport, ele também teve um problema de interrupção, né? Então, isso até fez com que o preço do gás nos Estados Unidos caísse um pouco e estimulou muito esse pico de preço que a gente viu na Europa. Então, você tem assim muita insegurança em toda a cadeia, né? Seja por eventos geopolíticos, seja por questões logísticas, né? Tá todo mundo muito no limite, né, do que ele precisa para continuar atividades normais, né? Assim, a gente já viu de tudo com esse calor, por exemplo, hoje na Europa, até as fontes, né, das cidades foram desligadas para economizar energia, né? Quer dizer, está todo mundo olhando o detalhe e pensando como é que eu chego até o inverno vivo, né? Assim, né, numa situação razoável, né? A gente tem falado muito, né, principalmente essa questão desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso impactou muito, né? A gente, desde o início desse conflito, nós temos aqui na BMC News tratado do assunto, sempre tentando trazer para o lado econômico, né? E trazendo aí um impacto muito grande também em relação às commodities, né? Principalmente por conta também de uma grande preocupação que foi levantada sobre a redução da chegada de fertilizantes aqui no Brasil. Nós, né, que no começo daquele conflito, né, o Brasil que ficou numa posição um pouco de de uma neutralidade, vamos dizer assim, por conta dos fertilizantes vindo da Rússia ali, numa situação muito delicada. Mas eu queria entender a sua avaliação sobre esse impacto, né, exatamente nas commodities agrícolas, né, o impacto como um todo ainda desse conflito que não terminou, são 6 meses aí e a gente não vê realmente, né, nenhuma sinalização de repente de um fim próximo. Será que teremos algum tipo de dificuldade num médio ou longo prazo, principalmente, né, pesando mais essas questões aí relacionadas aos próprios fertilizantes e aos próprias commodities como um todo que nós também compramos dessa região? Isso. Hoje a Ucrânia, assim, ela responde por uma produção muito importante de grãos, né? Ela é ali para aquela região, ela tanto milho quanto trigo, ela tem o que o mercado está monitorando é plantio, né? Porque você vai ter que ter uma coisa que é até difícil de pensar, imaginar que você, no meio de uma guerra, vai plantar, vai colher, vai fazer tudo isso, vai conseguir transportar, né? Existe uma preocupação em relação até à tomada da parte mais ao sul ali, com o acesso que a Ucrânia tem ao mar, os portos, como é que isso vai ficar se, na verdade, você vai ter condições de tirar o produto, né? Plantar, colher e realmente tirar o produto. Hoje, assim, a guerra, quando ela começou, a gente não sabia quanto tempo ela ia demorar, já se passaram aí 6 meses. Você tem aí um movimento que, né, um ganha espaço, depois perde. Hoje é muito difícil saber qual vai ser o resultado e em que tempo, né? Acho que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais imprevisível, ou pelo menos as pessoas já desistiram de tentar dizer quando acaba, como acaba essa guerra, né? A gente viu ela começar, mas teve gente que apostou que seria alguma coisa mais rápida, de que existia uma superioridade da Rússia em relação à Ucrânia, que seria algo bem rápido e não tão traumático. E a gente está vendo, de fato, as coisas demorarem para se resolverem e com certeza vai afetar a safra de grãos, né? Isso é uma preocupação. A questão do fertilizante, assim, não está preocupando agora no curto prazo. Você teve, na verdade, tinha uns estoques aqui locais, o preço do fertilizante subiu no modo geral, mas hoje eu não vejo ele como um grande problema, um grande ponto de atenção, pelo menos por agora. Falando em relação a grãos, né, e commodities como um todo, recentemente a gente até noticiou aqui uma grande preocupação da China em relação à sua questão climática, né, uma onda de calor muito grande, até numa possibilidade ali de criação de uma chuva para tentar, né, pulverizar ali as plantações, temperaturas elevadas, secas, né. A China é um importante parceiro comercial nosso, do Brasil e do mundo como um todo, né, acho que tem até o nosso querido professor Marcos Vinícius de Freitas, que outro dia falou que é o parceiro comercial indispensável de todos os países, né? Mas tentando pegar um pouco mais dessa preocupação da China, que tem vivido um desafio muito grande, além, né, das questões do Covid, de alguns surtos, de fechamento novamente, mas essa questão da seca principalmente. Quais são os impactos e reflexos que nós aqui poderemos sentir de repente, né, por conta dessa fase climática, desse calor tão forte sendo registrado por lá?
Esse calor, de fato, ele está muito concentrado no hemisfério norte. Estados Unidos está com problema, Europa, França pegando também, a China, né? também, França também. A gente, talvez a notícia é que a gente está fora disso, né? A gente está aqui bem preservado. Nossa safra, existem previsões, por exemplo, em açúcar, de aumento de área plantada, aumento de produção também. A questão dos grãos, a gente está numa posição muito vantajosa, assim. Resta saber se a gente vai conseguir, de fato, se aproveitar desse momento mais positivo. Mas até fazendo uma relação, né, a gente falou de agricultura, mas também quando vai para a questão de energia, você tem aí seca nos Estados Unidos, você tem seca na Europa, até a questão relacionando de novo com o gás, você vai ter provavelmente uma queda da produção de hidrelétrica, como a gente já viu aqui no Brasil também, né, que fez com que a gente também começasse a ligar as termoelétricas, que não é muito comum. A gente provavelmente vai ver um aumento de demanda, né? A questão da energia, apesar dessa queda recente, ela não está resolvida, assim, né? Ela ainda preocupa no longo prazo. É que hoje ela está sendo um pouco balanceada com essas visões mais negativas de economia, né? As perspectivas econômicas estão diminuindo, principalmente na Europa e agora na China. Os Estados Unidos, né, a gente até comentou na empresa, parece que a política dele vai funcionar primeiro para fora dos Estados Unidos e depois para dentro, porque a economia americana ainda continua em uma situação bem positiva, apesar dos aumentos de taxa, de uma política mais restritiva, né, uma política econômica mais restritiva. Essa questão acho que é importante, né? Até que você falou aí da parte mais elétrica, né? Do setor elétrico. Inclusive, a gente falou da França e do calor. Recentemente, o próprio presidente, né, da França, Emmanuel Macron, ele alertou ali a população para realmente fazer sacrifícios, né? Como ele trouxe ali, né? Pelo fim do que ele chamou da era de abundância, né? Exatamente ali, numa reunião onde ele falou sobre, no final ali das férias ali de verão, justamente com essa preocupação, né? Exatamente do que, como ficará o setor energético lá. E a gente vê muitas vezes, né, já entrando um pouco mais de uma questão geopolítica, a França foi uma das principais em fazer várias críticas ambientais ao Brasil, né, e hoje a gente vê que eles também têm sofrido muito por faltas de políticas ambientais por lá também. Queria uma análise sua, né, exatamente, sobre os desafios que você acredita, né, exatamente, que agora, depois de todas essas sanções que foram colocadas em cima da Rússia, né, pelo Ocidente. A Rússia nega que isso seja uma vingança, uma retaliação em relação a isso, mas essa possibilidade de voltar, né, a ter que tomar outro tipo de energia, como a gente vê a Alemanha queimando carvão. É um retrocesso ambiental muito grande. Há uma fragilidade, talvez, aí, né, de repente, nessas questões ambientais, uma linha muito tênue entre o que é politicamente correto, as políticas ESG, para o que, de fato, né, a realidade, na hora que há uma ameaça de faltar energia, a solução pode ser voltar há anos atrás do que havia sido evoluído, né, teoricamente. Essa discussão do ESG é até interessante, né? Na sigla você tem a questão social também, né? Não só ambiental. Então, comida e energia, né? São coisas que são essenciais para a vida, né? Se você não tiver comida, você vai ter um caos social, né? As pessoas... Se você deixar um dia, né, as pessoas do mundo sem comer, você não precisa de mais do que isso para criar um grande efeito. E a questão da energia também, né, para a gente trabalhar, para a gente conversar agora aqui, a gente está gastando energia. Então, a questão ambiental é uma preocupação. Talvez o que tenha acontecido foi um certo descasamento, né? Você teve uma redução muito grande, não para a parte de alimentos, mas a parte de petróleo e metais, de investimentos nessa área, por questões de restrições ambientais e porque realmente são investimentos que têm uma maturação mais longa, se a gente comparar, por exemplo, com investimentos que você pode fazer na área de serviço, tecnologia, né, que você não precisa de tanto capital e o retorno, né, não é uma coisa de longo prazo, né? Então, hoje você teve digamos assim, um desinvestimento nessas consideradas energias sujas, né, poluentes. E isso está sendo discutido, quer dizer, você está trocando hoje uma preocupação da qualidade do que você tem,
né? E aí vai até um pouco além disso, né, quando a gente pensa em geopolítica, né? Você não quer produzir petróleo no seu país porque não é legal, mas você depende do petróleo que é produzido em outro país. Pensando como, né, estamos todos no mesmo lugar, na mesma casa, né, não faz muita diferença, né? Então, eu acho que esse discurso também tem essa questão de que você não pode ficar só, digamos assim, pensando na sua imagem, né? Você tem que pensar de uma forma mais geral. Então, sim, eu imagino que, por exemplo, a Alemanha vai voltar a discutir energia nuclear, que é um tabu, né? Existe toda uma preocupação de segurança, e outras fontes, né? Outras fontes, de fato. A dependência que ela acabou criando para a Alemanha foi algo que hoje está tendo um preço muito alto, né? Tá certo. Sérgio, muito obrigada. Nosso tempo está chegando aqui ao final. Teríamos aqui, acho que, muitas outras perguntas para a gente continuar falando, afinal, realmente, temas muito importantes. Mas agradeço o seu tempo, sua participação. Já fica aqui o convite para voltar em breve. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. Obrigada. Vamos seguir. Até mais.